Vamos mergulhar numa reflexão que vem de um lugar um pouco inesperado, mas com uma força incrível. Um trecho de um vídeo motivacional de YouTube. É uma ótima escolha. É uma reflexão bem curta, que usa uma imagem que todo mundo conhece, né? Um cão a latir para a lua. Exato. E a partir daí, fala de foco, de propósito e principalmente de como lidar com o ruído das críticas. E a força está justamente aí, na simplicidade. Pega uma cena do cotidiano, algo que a gente nem repara mais, e transforma numa espécie de princípio de vida. Exato. A nossa missão aqui vai ser desconstruir essa metáfora e ver o que a gente consegue tirar dela para o nosso dia a dia. E tudo começa com uma frase que já te coloca na cena. Sim. Você já viu um cachorro latir para a lua? Normal. E essa palavra normal já te desarma, né? Esse latido normal, na verdade, ele é uma metáfora para todo tipo de ruído que a gente enfrenta. Não é só a crítica direta, então. Não, de jeito nenhum. Sei lá, o comentário passivo-agressivo no trabalho, a dúvida que alguém planta, a negatividade que a gente vê nas redes sociais. Até as nossas próprias distrações, imagino. Exatamente. O cão é qualquer coisa externa que exige a nossa reação, que tenta, sabe, nos tirar da nossa rota. Ok, vamos entrar nisso a fundo. A fonte prepara o cenário e, de repente, vira tudo com a frase seguinte: o que é fabuloso é que a lua não responde. Aí tá o ponto de viragem. E essa palavra fabuloso, ela parece muito intencional, não é? Não diz esperado ou lógico, diz fabuloso. Totalmente. É a palavra-chave, porque ela eleva a inação a uma virtude. O silêncio da lua não é um vazio, sabe? É uma declaração. Não é passividade. Não, é foco absoluto. A lua tem um trabalho, uma função. Seguir a sua órbita, iluminar a noite. O propósito dela é a sua própria existência. E o latido do cão? Na escala cósmica da lua, é irrelevante para a missão. Não a afeta, não a desvia, não a diminui em nada. Isso me faz pensar. A minha primeira reação a uma crítica quase sempre é querer me defender. É querer responder, corrigir, sabe? É o impulso natural. Pois é. Mas a fonte aqui sugere que a resposta mais forte talvez seja não responder. O que na prática é muito difícil. Como é que se treina essa atitude lunar? O que é fascinante é que a fonte nos dá a pista. Ela explica por que a lua não responde. E não é por arrogância. Certo. É por posicionamento. A fonte diz: por ela estar num nível muito alto para ela responder, ela vai ter que descer o nível. É aqui que fica realmente interessante. Porque essa ideia de nível muito alto pode soar arrogante, como se a pessoa se sentisse superior. E essa seria a leitura mais superficial. É crucial a gente redefinir essa palavra. Nível aqui não é sobre status social, não é sobre ser melhor ou pior que alguém. É sobre o que, então? É sobre o plano de operação. Pensa assim, em termos de física, sei lá. São sistemas diferentes com regras diferentes. Ok. A Lua opera no nível do propósito, da constância, da visão a longo prazo. O cão opera no nível do ruído, da reação imediata, da provocação. Entendi. Descer o nível, então, significa abandonar o seu próprio sistema, o seu foco, as suas regras, para jogar um jogo que não é o seu. Um jogo cujas regras foram definidas pelo outro. É menos sobre altitude e mais sobre frequência. Como tentar sintonizar uma rádio AM numa frequência FM. Só gera estática. É uma analogia perfeita. E isso se conecta diretamente com conceitos da psicologia, como o de esgotamento do ego. A ideia de que a nossa força de vontade é limitada. Exatamente. É um recurso finito, como a bateria de um telemóvel. Cada vez que a gente escolhe descer de nível para responder a uma provocação que não leva a lugar nenhum, a gente está a gastar essa bateria. Estamos a queimar energia. Energia mental, emocional, que depois vai fazer falta para o que realmente importa, para o nosso trabalho, nossos projetos. Então, o silêncio da lua, no fundo, é uma estratégia de gestão de energia de elite. Isso muda tudo. O silêncio deixa de ser uma questão de orgulho para ser uma questão de economia estratégica. Pois é. O custo de oportunidade de responder é alto demais.
Cada minuto que se gasta escrevendo uma resposta a um comentário maldoso é um minuto que não foi usado para construir algo. Exatamente. E muitas vezes é isso que o crítico cão quer. Ele quer desviar sua energia. Ele quer que a lua pare de brilhar para lhe dar atenção. E ao não responder, A lua não só preserva sua energia, como anula o poder da provocação. Sem resposta, o latido ele ecoa no vazio e se dissipa. E isso nos leva direto para a parte da ação, né? Porque a fonte não fica só na análise. Ela diz, então, enquanto os cachorros estão latindo, irmão, brilhe. Pare de dar resposta a todo mundo. É uma mudança de paradigma. total, a instrução não é para calar os cães, é para aumentar nossa própria luz. É sair da defensiva e ir para uma postura ofensiva, no melhor dos sentidos, focada em avançar, em criar, em executar a própria missão. O brilho não é para os cães, então? Não. O brilho é o resultado de estar focado na sua órbita. A fonte até reforça, apenas brilhe. Seu papel é brilhar. Deixe os cachorros latirem. A palavra papel é forte. É fortíssima. Implica que brilhar não é uma opção, é a nossa função, a nossa responsabilidade. Então, o próprio ato de brilhar se torna a resposta. O progresso, o trabalho feito, a consistência, isso fala mais alto. Sem dúvida. Mas vamos complicar um pouco. Essa metáfora é incrível para lidar com haters, com críticas sem fundamento. Mas ela se aplica sempre? Será que não existem momentos em que o latido é, na verdade, um sinal de alerta? Essa é a questão central para usar essa sabedoria de forma inteligente. A metáfora é uma ferramenta, não é um dogma. Certo. A sua eficácia depende de um diagnóstico correto da situação. O latido da fonte é claramente improdutivo, é ruído pelo ruído. Mas na vida real, nem todo o latido é igual. Exato. E se o cão a latir for um cliente insatisfeito com um problema real? Um colega da equipa apontando uma falha grave num projeto? Ignorar isso seria... Desastroso. E é aqui que entra o discernimento. A gente precisa aprender a distinguir ruído de informação. Qual é a diferença fundamental? A intenção. O ruído quer diminuir, distrair, drenar a sua energia. A informação, mesmo que seja dura, um feedback construtivo, quer construir, corrigir, melhorar. Mesmo que seja dita de uma forma meio torta às vezes. Exatamente. Uma crítica construtiva, mesmo que mal formulada, quer melhorar a lua. O latido da metáfora quer que a lua deixe de existir. Então a tarefa não é só aprender a ignorar. É desenvolver um filtro sofisticado para saber o que ignorar. Isso, o que nos leva de volta à ideia de nível. Talvez o verdadeiro nível alto não seja o da indiferença total, mas o de ter clareza para fazer essa distinção. Perfeito. O nível alto é ter um propósito tão claro e um autoconhecimento tão sólido que você consegue avaliar a crítica de forma objetiva. É poder se perguntar: Isso. Isto está alinhado com a minha missão? Ajuda-me a brilhar mais ou está só a tentar apagar a minha luz? Se a resposta for a primeira, ouvir é um ato de força. Se for a segunda, o silêncio é o ato de força. e não responder ao ruído liberta energia para agir sobre a informação que é útil. Exatamente. Isso adiciona uma camada de responsabilidade pessoal que torna a metáfora bem mais poderosa. Não é só sobre se proteger, é sobre ser um curador ativo do feedback que a gente permite que nos influencie. E é isso que nos leva à consequência final que a fonte aponta. O aviso. O alerta, né? Sobre o que acontece se a gente falhar nesse discernimento. E a frase é direta, é cortante. Senão você vai ficar dando resposta a todo mundo e você não vai viver o seu propósito. É o risco existencial da distração. Não é só ter um dia mau ou perder uma tarde de trabalho. Não. É o perigo de, no fim da vida, olhar para trás e perceber que passou mais tempo respondendo aos latidos do que seguindo a própria órbita. Isso levanta a questão de quem está no controle da nossa agenda. Verdade. Ao responder a todo o ruído, a gente entrega o controle. A nossa vida se torna reativa em vez de proativa. Em vez de acordar e perguntar o que eu vou construir hoje, a gente passa o dia a apagar os pequenos fogos que os outros acendem à nossa volta. A nossa agenda passa a ser ditada pelos cães que latem. perdemos a soberania sobre o nosso tempo e a nossa energia, que são os nossos ativos mais valiosos. Exatamente. A mensagem final é sobre essa soberania pessoal. É a decisão consciente, renovada a cada dia,
de proteger o nosso foco. E de entender que o nosso caminho não precisa de validação de todo mundo. De jeito nenhum. Nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai aplaudir, e isso é normal, é esperado. A nossa responsabilidade não é converter os céticos. É ser fiel à nossa trajetória. Isso. A lua não pede licença para brilhar. Ela simplesmente brilha. Então, para recapitular um pouco a nossa conversa, a gente começou com essa imagem quase banal de um cão a latir, que representa o ruído externo. Sim. Vimos como o silêncio da lua não é fraqueza, mas sim uma estratégia de foco, de economia de energia. Uma gestão de recursos, no fundo, exato. Desconstruímos essa ideia de nível, que não é sobre arrogância, mas sobre operar em planos diferentes. E chegamos ao chamado para a ação. Brilhar é a resposta mais eficaz. E o que eu acho crucial, adicionamos essa camada do discernimento. A sabedoria não está em ignorar tudo, mas em saber o que ignorar. Distinguir o ruído da informação. Exato. A escolha final, a cada momento, é se vamos operar no nosso nível de propósito ou se vamos descer para o campo da reação, que é ditado pelos outros. É uma reflexão que, embora venha de um trecho curto, oferece quase um manual de instruções para um dos maiores desafios de hoje, que é a gestão da nossa atenção. Sem dúvida. E para terminar, queria deixar uma reflexão que expande um pouco o que a gente discutiu. A fonte diz que o nosso papel é brilhar e que isso envolve ignorar certos ruídos externos. Isso nos leva a uma pergunta. Se o ruído externo pode ser tão prejudicial, o que dizer do cão que late dentro de nós? A autocrítica, a dúvida, a síndrome do impostor. Talvez o primeiro e mais importante latido a ignorar para que a gente possa realmente brilhar seja o que vem de dentro. Como podemos aplicar essa mesma sabedoria da lua não ao mundo lá fora, mas ao nosso próprio diálogo interno?